A lei cerimonial. Quando Cristo morreu, cumpriu o simbolismo profético do sistema sacrificial. O tipo encontrou-se com o antitipo, e a lei cerimonial acabou, séculos antes. Daniel tinha predito que a morte do Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi, de um modo sobrenatural, rasgado em dois, de alto a baixo, indicando o fim do significado espiritual dos serviços do templo. Apesar de a lei cerimonial ter desempenhado um papel vital antes da morte de Cristo, ela era deficiente em muitos aspectos, sendo apenas uma sombra dos bens futuros. Hebreus capítulo 10, versículo 1 servia com um desígnio temporário e foi imposta ao povo de Deus até à vinda do tempo da correção. Hebreus capítulo 9, versículo 10 e Gálatas capítulo 3, versículo 19. Até o momento em que Cristo morreu como verdadeiro Cordeiro de Deus. Com a morte de Cristo, a vigência da lei cerimonial chegou ao fim. O seu sacrifício de expiação proveu o perdão para todos os pecados. Este ato riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, se alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Deixou então de ser necessário realizar as complicadas cerimónias, que não eram de modo algum capazes de tirar os pecados ou purificar as consciências. Hebreus capítulo 10, versículo 4 e Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 14. Acabaram-se as preocupações com as leis cerimoniais, com as suas complexas exigências acerca das ofertas de comida e bebida, celebrações de várias festas, Páscoas, Pentecostes, etc., luas novas ou sábados cerimoniais, pelo que eram apenas sombras das coisas futuras. Está em Colossenses capítulo 8, versículo 16 e Hebreus capítulo 9, versículo 10. Com a morte de Jesus, os crentes deixaram de ter necessidade de tratar com sombras, reflexos da realidade em Cristo. Agora podem aproximar-se do próprio Salvador diretamente, pois o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Como era interpretado pelos judeus, a lei cerimonial tornara-se uma barreira entre eles e as outras nações, transformara-se num obstáculo à sua missão de iluminar o mundo com a glória de Deus. A morte de Cristo aboliu esta lei dos 10 mandamentos, que consistia em ordenanças, derrubando a parede de separação que estava no meio entre judeus e gentios, de maneira a criar uma nova família de crentes reconciliados pela cruz em um corpo. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. O decálogo e a cruz. Enquanto a morte de Cristo acabou com a autoridade da lei cerimonial, confirmou a autoridade dos 10 mandamentos. Cristo removeu a maldição da lei, libertando assim os crentes da sua condenação. O facto de ter predito deste modo não significa, porém, que tenha abolido a lei para nos dar a liberdade de violar os seus princípios. O abundante testemunho da Escritura acerca da perpetuidade da lei refuta tal ponto de vista. Calvino disse com todo o propósito que não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos tenha libertado da autoridade da lei, pois ela é uma eterna norma de uma vida devota e santa, e deve, portanto, ser tão imutável como é a justiça de Deus. Paulo descreveu a relação entre a obediência e o Evangelho da graça redentora, exortando os crentes a viver uma vida santa, desafiando-os a apresentarem-se a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não te dá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, os crentes não guardam a lei para obter a salvação. Quem procura fazê-lo encontrará apenas uma maior escravidão do pecado. Enquanto alguém se encontrar debaixo da lei, continua também debaixo do domínio do pecado, pois a lei não pode salvar ninguém,
da condenação, nem do poder do pecado. Mas aqueles que se encontram debaixo da graça recebem não apenas a dispensa da condenação, mas também do poder de vencer. Assim o pecado não terá mais domínio sobre eles. Cristo disse, Paulo, é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então todos os que creem em Cristo compreendem que Ele é o fim da lei, como meio de obter a justiça por nós mesmos. Somos pecadores, mas em Cristo Jesus somos justos através da sua justiça imputada. No entanto, estar sob a graça não autoriza os crentes a permanecer no pecado, para que a graça abunde. Romanos capítulo 6, versículo 1. Pelo contrário, a graça fornece a força que torna possível a obediência e a vitória sobre o pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A morte de Cristo engrandeceu a lei, reafirmando a sua autoridade universal. Se o decálogo pudesse ter sido mudado, ele não teria tido de morrer, mas porque esta lei é absoluta e imutável, exigia-se uma morte para cumprir a pena que ela impunha. Jesus satisfez completamente esta obrigação pela sua morte na cruz, pondo a vida eterna à disposição de todos aqueles que aceitam o seu magnífico sacrifício. A obediência à lei. As pessoas não podem ganhar a salvação pelas suas boas obras. A obediência é um fruto da salvação em Cristo, através da sua surpreendente graça, particularmente manifesto na cruz. Deus libertou o seu povo da pena e da maldição do pecado. Embora fossem pecadores, Cristo deu a sua vida para lhes proporcionar o dom da vida eterna. O abundante amor de Deus faz despertar no crente uma reação que se manifesta em amorosa obediência pelo poder da graça tão abundantemente concedida. Os crentes que compreendem que Cristo valoriza a lei e compreendem a bênção da obediência serão fortemente motivados a viver uma vida semelhante à de Jesus. Cristo e a lei. Cristo tinha na maior consideração a lei dos 10 mandamentos. Como o grande eu sou, ele próprio proclamou a lei moral do Pai no Sinai. João capítulo 8, versículo 58, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Uma parte da sua missão na terra foi engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías capítulo 42, versículo 21. Uma passagem dos Salmos que o Novo Testamento aplica a Cristo esclarece a sua atitude para com a lei. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos capítulo 40, versículo 8 e Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 7. O seu Evangelho produziu uma vida que sustentou firmemente a validade do decálogo. Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 10, versículo 31. Portanto, Cristo não veio apenas remir o homem, mas também vindicar a autoridade e a santidade da lei de Deus, apresentando a sua magnificância e glória diante do povo e dando o exemplo da relação que devemos ter com ela. Como seus seguidores, os cristãos são chamados a engrandecer a lei de Deus na sua vida particular, tendo ele próprio vivido uma vida de amorosa obediência. Cristo insistiu em que os seus seguidores deveriam ser guardadores dos mandamentos. Quando inquirido sobre os requisitos para ter a vida eterna, respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Também advertiu contra a violação deste princípio. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aos transgressores da lei será negada a entrada. O próprio Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. O próprio Cristo cumpriu a lei, não destruindo-a, mas através de uma vida de obediência. Disse ele: sabiam que enquanto o céu e a terra existem, nenhuma letra, nem sequer um acento se hão de tirar da lei. Cristo afirmou enfaticamente que o grande objetivo da lei de Deus deve ser sempre
conservado no nosso espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Contudo, ele não queria que os seus seguidores se amassem uns outros como um interpreta o amor, egoísta ou sentimentalista. Para explicar o amor a que se refere, Cristo deu um novo mandamento, mas fornecer ao crente um exemplo do que realmente é o verdadeiro amor, sem egoísmo, um amor como nunca antes se tinha visto na terra. Neste decálogo, o mandamento podia ser considerado novo. A ordem não era simplesmente que vos ameis uns aos outros, mas que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em rigor, estamos simplesmente perante mais uma evidência da maneira como Cristo engrandeceu as leis do seu Pai. A obediência revela um amor, assim Jesus disse: se me amares, guardarei os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. João, capítulo 15, versículo 10. Semelhantemente, se amarmos os filhos de Deus, a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Só através da presença de Cristo em nós é possível prestarmos uma obediência do fundo do coração. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, disse ele. Assim também vós, se não estiveres em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Para estarmos em Cristo, temos de ter crucificado com ele a experimentar aquilo de que Paulo escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqueles que estão nestas condições, Cristo pode cumprir a promessa do seu novo concerto. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. As bênçãos da obediência. A obediência desenvolve um caráter cristão e produz um sentimento de bem-estar, fazendo os crentes crescer como meninos novamente nascidos e transformando-os à imagem de Cristo. Esta transformação do pecador em filhos de Deus testifica eficazmente do poder de Cristo. A Escritura declara: bem-aventurados todos aqueles que andam na lei do Senhor, que têm prazer na lei do Senhor e que meditam nela de dia e de noite. As bênçãos da obediência são muitas: entendimento e sabedoria, paz, justiça, uma vida como pura e moral, conhecimento da verdade, proteção contra a doença, longevidade, a certeza de que a nossa oração serão atendidas. Consideramos a obediência a Deus, promete bênçãos abundantes. Se respondermos positivamente, tornamos suas propriedades peculiares um reino sacerdotal e o povo santo, exaltando sobre todas as nações da terra, posto por cabeça e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 13. E Salmos 119, versículo 98 e Salmos 119, versículo 165 e Isaías capítulo 48, versículo 18. Justiça está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 25. Isaías capítulo 48, versículo 18.